Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tava aqui comendo um chocolatinho, tomando algo que eu não vou mencionar o que é. Mas vocês sabem o que combina com chocolatinho depois do almoço. Eu tava pensando no seguinte, eu tô querendo dar alguns novos passos na minha vida. E eu sempre fico pensando assim, das vezes que a minha vida melhorou, das vezes que as coisas aconteceram, coisas que eu quis que acontecessem, coisas que eu planejei para que acontecessem. Normalmente, eu olho para trás um bloco de 2 anos antes daquela conquista. Então, te aconselho a talvez fazer esse exercício e ver se talvez pode te ajudar a fazer isso também. Então, eu estava olhando 2 anos atrás de alguns blocos da minha vida, de certas coisas específicas que eu tinha vontade de viver e que eu acabei conseguindo viver, de coisas que eu tinha vontade de conquistar e que eu acabei conseguindo conquistar. E agora eu estou querendo conquistar algo novo, algo maior, um passo além de todos que eu já dei até o dia de hoje. E aí, quando eu comecei a olhar para trás com essa perspectiva de o que eu fiz nos últimos 2 anos até eu conseguir conquistar aquelas coisas. E aí eu percebi um padrão e teve coisas que foi conquistadas com muito menos que 2 anos, mas 2 anos eu acho uma janela legal. E eu comecei a pensar, bom, eu já venho fazendo uma certa coisa para intencionar isso, já faz mais ou menos quase um ano, tem aí entre 10 e 11 meses. E trazendo para um horizonte de 2 anos, eu não acho que vai demorar mais um ano inteiro. Acredito que mais uns 6 a 8 meses eu chegue no que eu quero. Eu comecei a perceber que todas as vezes que eu de fato tive resultado na minha vida, que eu de fato consegui coisas que eu tinha vontade, eu meio que percebi que eu sempre planejei de certa forma, sabe? Às vezes não com tanta consciência quanto eu faço hoje, mas eu sempre meio que intencionei aquelas coisas, eu sempre fiquei pensando naquelas coisas, eu sempre fiquei não pensando no sentido mentalista da coisa, vou ficar imaginando essa coisa acontecendo na minha vida. Não, não nesse nível, digo assim, o que que eu preciso fazer para chegar lá? Tipo, eu sempre falo aqui quais habilidades eu deveria ter de hard skill, de soft skill, para, por exemplo, exercer tal cargo, ou para trabalhar em tal lugar, ou o que que eu tinha que me tornar para poder ser a pessoa que vive certa experiência. Enfim, acho que vocês entenderam. O que que eu queria compartilhar com vocês que eu fui percebendo, e é claro que a gente não fica se comparando com as pessoas, a gente não faz isso, isso inclusive não é nem saudável de fazer, mas aí eu fiquei comparando, às vezes, comigo mesmo e com as pessoas ao meu entorno que tiveram coisas que eu quis na vida que pessoas próximas a mim, meus amigos mais próximos ali também queriam. E tiveram vezes ao longo da vida que eles conseguiram essa coisa e eu não, e coisas que eu consegui eles não. E eu estava pensando muito nesse ciclo, desse horizonte de eventos aí dos 2 anos que precedem a sua conquista ou a sua, não seria falha, mas se você não conseguir, né? Não quero jogar ninguém para baixo e tal, e nem quero me colocar para baixo. Até porque tem coisas que não acontecem porque outras coisas vão vir na sequência daquilo, e se aquele evento acontecesse na sua vida, essas outras coisas não aconteceriam. Tem alguém com saudade de aparecer nos vídeos do canal, veio aqui me lamber. Então, assim, o que que eu quero dizer com todo esse papo? Você hoje, se você olhar para trás, o que que você andou plantando aí nos últimos 2 anos? Por exemplo, vou pegar no horizonte de um ano e meio. Eu mudei de país porque é uma coisa que eu queria fazer. Eu aprendi a falar um outro idioma, eu aprendi a viver em outra cultura. Eu aprendi a admirar coisas dessa cultura que não fazem parte da nossa e que eu falei, isso faz muito sentido, essa visão de mundo. Outras coisas me pareceu coisa de, pô, isso é muito louco, assim, não quero agregar isso na minha vida. Mas eu evolui muito intelectualmente, eu consegui, né, coisa que eu consigo hoje com facilidade, mas eu fui tentando até chegar nessa facilidade de ler em espanhol. Então comecei a comprar meus livros em espanhol, alguns livros que eu já tinha no Brasil em português, para ser mais fácil ler uma coisa que eu já conhecia, adquirir outros conhecimentos, conheci pessoas que são grandes aqui na Argentina e também pessoas que não são grandes, mas que são acadêmicos daqui da cidade, eu moro numa cidade universitária. Então, eu tenho amiga, ela continua sendo minha amiga, né? Ela só não está mais cursando a faculdade que ela voltou para o Brasil. Mas eu tinha uma amiga aqui que cursava psicologia, então eu entrei no site da faculdade, vocês sabem que eu gosto de ler essas coisas. E aqui tem uma vantagem que as universidades,
elas não vão te dar o diploma sem você cursar o curso, mas você tem acesso ao material didático, porque elas não fecham o conhecimento só para quem é aluno. Isso é legal demais. Então eu baixei várias apostilas do curso de engenharia de software daqui para ver o que eles estudam, já que é uma coisa que eu faço. E eu baixei bastante coisa também de psicologia, comecei a ler. E aí eu começo a perceber que assim, nesse 1 ano e meio, eu estudei muita coisa fora da minha bolha, eu adquiri novas habilidades, eu adquiri mais repertório, repertório do qual influencia muito no tipo de conteúdo que eu gravo para o canal, no tipo de material que eu estou criando para a escola da Logger House, coisas que, se eu não tivesse feito esse pequeno movimento na minha vida de mudar de país, de aprender um novo idioma que me proporcionasse poder ler um material acadêmico, um material que você tem confiança nas fontes que você está lendo ali, você sabe que não é qualquer charopada que o ChatGPT da vida ou qualquer outra inteligência artificial te entrega cheio de erro, ou não é um blog qualquer que uma pessoa que talvez não tem conhecimento de verdade sobre o tema está ali escrevendo e você está assimilando aquilo como verdade. Então, eu sempre priorizei na minha vida ter boas fontes de tudo que eu estudei, de tudo que eu quis aprender, fosse por hobby, fosse questão mesmo profissional. Eu sempre tentei aprender com as melhores instituições dentro do que era possível para mim. Por exemplo, eu nunca pude estudar numa federal porque não tinha próximo da minha casa e eu não tinha dinheiro para poder, não tive pai e mãe com dinheiro para me bancar em outro estado, em outra cidade. E nunca tive essa oportunidade de poder só estudar na minha vida. Eu sempre tive que trabalhar e estudar em paralelo e conquistar as minhas coisas, assim como a maioria do povo nosso, né, do nosso povo brasileiro aí. Sempre tive que me esforçar meio que dobrado para ter os meus resultados. Eu não falo isso com amargura ou com tristeza. Pelo contrário, eu até me orgulho de certa forma disso. É claro que se você tem a possibilidade de só estudar, muito bom. Hoje eu posso proporcionar isso para minha esposa. Ela não precisa trabalhar, ela só cursa a faculdade dela de medicina aqui e tá tudo bem. Eu sou muito grato por poder proporcionar para ela o que ninguém pôde proporcionar para mim e o que ninguém da família dela pôde proporcionar para ela. Isso me deixa muito feliz de saber que realmente as minhas crescidas na vida financeiras podem proporcionar coisas que eu e ela nunca podemos ter na nossa vida, como isso, por exemplo. E eu sempre acredito que boa parte do meu resultado foi eu sempre ter escolhido boas fontes de onde eu aprendo. Eu filtro muito bem para quem eu vou emprestar os meus ouvidos, para quem eu vou emprestar os meus olhos na questão de leitura ali, de o que vai passar a ser parte do meu repertório. Eu já comentei várias vezes aqui no canal que eu já vou emendar com o que eu quero emendar, que é a questão do bloco de 2 anos para fazer sentido. O que eu já falei aqui no canal? Que ao longo da nossa vida, a gente tem o nosso campo inconsciente, que ele que meio que nos governa. Eu já expliquei várias vezes aqui nos vídeos do canal, em vários deles, que a gente meio que vive no passado, mesmo estando no presente. Por quê? As construções do nosso inconsciente, que a gente vive com 5% de consciência, até porque se a questão de foco, de percepção sensorial mesmo, imagina como seria a sua vida se o seu cérebro não tivesse a capacidade de ignorar. Por exemplo, como agora eu falei sobre ignorar, eu passei a ouvir os vários pássaros que estão cantando, mas esse microfone vai filtrar, vocês não vão ouvir. Eu passei a ouvir o barulho de trânsito, porque eu entrei no assunto de que o meu cérebro ignora isso. E automaticamente eu passei a prestar atenção. Mas eu não estava. Eu estava 100% focado em pensar com clareza para trazer um vídeo com clareza, já que eu não estou lendo o roteiro. Então, perceba que quando você está caminhando na rua, o seu cérebro ele foi treinado para ignorar várias situações, vários sons, várias experiências sensoriais, para que você pudesse não enlouquecer. Seria praticamente impossível você viver com uma percepção que está pegando todo o campo externo. Então, o nosso cérebro, como ele já faz esse filtro, isso já te dificulta um pouco estar presente de verdade ali no momento, você precisa ter intencionalidade para conseguir, de fato, viver o momento presente, exige um certo esforço, uma certa prática, até que isso se torne mais comum para você. Então, perceba que se você hoje, 95% do que vai te fazer reagir como você reage, vai te fazer ter o tipo de personalidade que você tem. Tem um vídeo que eu fui explicando, né? Que você passa por um evento que é vinculado a uma emoção. Se você fica pensando naquilo, ou se aquilo segue acontecendo constantemente, vai evoluindo e no final vai se tornar um traço da sua personalidade. São 3 etapas e já tem vídeo que eu explico, não vou ficar falando mais do mesmo. Então percebe que, por você, se você implantar na sua vida a partir de hoje o que eu faço, se você passar a o que eu vou ler
vão ser de fontes confiáveis. O que eu vou assistir aqui no YouTube vão ser de fontes confiáveis. Pelo menos pessoas que me passam confiança. Percebe que tudo que acontece, tudo que você lê, tudo que você escuta, todas as situações que você se expõe ou que chegam até você, não porque você procurou. Por exemplo, você pode estar passando na rua presenciar a violência. Graças a Deus aqui onde eu vivo não tem isso. Você pode estar dirigindo seu carro, sua moto e sofrer um acidente. Essas coisas vão acontecer, podem acontecer no caso, né? Não porque você as procurou, mas porque são coisas que acontecem. Agora, tirando os eventos que você não tem como prever e que você não tem como controlar, porque depende também de outras pessoas além de você, agora, o que depende única e exclusivamente de você, por exemplo, o livro que você comprou, você escolheu. Ou você acreditou na recomendação de alguém que para você parecia ser uma pessoa com uma claridade de estar te indicando aquilo. Percebe por que que é tão importante você saber filtrar de que fonte você vai beber essa informação. Quando você pega um livro de um bom autor que realmente sabe o que está falando, por exemplo, eu estou agora no momento lendo em PDF, né, que eu comentei que eu baixei da UNLP, do curso de psicologia. Eu sei que são professores universitários que estão citando fontes de trabalhos acadêmicos, de pesquisas sérias. Então, quando eu estou ali lendo, eu estou criando novas informações dentro do meu cérebro. Essas coisas, se eu continuar lendo, se eu continuar me aprofundando nessas coisas, cada vez mais eu vou criando camadas mais densas disso dentro de mim, vão facilitar com que eu conheça melhor como eu funciono, como que funciona, como que eu reajo em relação às coisas e o porquê eu reajo como reajo. Isso para mim é o verdadeiro desenvolvimento pessoal, não é essas coisas que normalmente as pessoas falam. Acorde 5 da manhã, já tem vídeo aqui no canal que refuta isso. Por exemplo, meu cronotipo não é de quem acorda 5 da manhã e se dá bem. Estou gravando esse vídeo agora, quase 1 da tarde. Se eu tivesse acordado 5 da manhã, estaria aqui um zumbi gravando esse vídeo. E não eu, na minha plenitude. Apesar de estar enfermo, me recuperando de um transplante, eu estou aqui no melhor que eu posso estar hoje. Então, assim, quando você tem intencionalidade, que é voltando nesse horizonte de 2 anos, o que que você fez nos últimos 2 anos que pôde, de fato, te dar pelo menos a possibilidade de mudar a sua vida? Se você só viveu fazendo as mesmas coisas, meio que no efeito loop, o que é chamado também aí por muitas pessoas, né, por causa do livro lá da Corrida dos Ratos, se você não fez nada, a gente está chegando no final do ano, é um bom momento para você pensar assim, quem vão ser minhas referências ano que vem? Até a questão do meu canal mesmo. Faz sentido você seguir o meu canal, você seguir assistindo o conteúdo que eu produzo? Se ele de fato é importante para você, se a mensagem que eu trago aqui faz sentido para quem você quer se tornar, agradeço demais cada play que você dá, cada minuto da sua vida que você passa me assistindo. Sou extremamente grato a isso. Mas você não tem que fazer isso só porque vai me beneficiar. Tem que estar sendo bom para você. E aí você sai do meu canal e pensa em todos os outros que você assiste. Quando você for ver um outro canal aqui do YouTube, até mesmo meu, se faça perguntas: por que eu vejo esse canal? No que ele me agrega? Sabe? Se você vai comprar um livro, esse livro, quem é o autor? Qual é o histórico dele? Por que esse livro é importante para mim? O que eu espero encontrar nessas páginas que vão agregar para o meu crescimento? Pode ser a nível profissional, a nível intelectual, pode ser só uma distração também, porque a leitura é um ótimo hábito, faz muito bem para o seu cérebro. Você pode estar lendo aí um livro de história, nada que seja relação a profissional, desenvolvimento pessoal. Pode ser uma história, pode ser uma ficção científica, não tem problema. O hábito da leitura é muito bom, mas por que você comprou esse livro? Por que você vai ler esse livro? Por que que às 20 horas, talvez 30 horas, talvez 40 horas, talvez 100 horas, dependendo da sua velocidade de leitura, por que vale a pena passar essas horas lendo esse livro ou esses minutos assistindo esse vídeo que você está vendo agora e todos os outros que você já viu e que você vai ver na sua vida? Por que eu faço o que eu faço? Vamos voltar ao bloco de 2 anos. Perceba que depois que eu cheguei na Argentina, eu ainda tinha o meu canal de programação, mas aqui eu comecei a estudar outras coisas, a conhecer outras coisas, a aumentar o meu repertório de mundo e dentro da comunidade de programação que eu era atuante, eu era um dos mentores ali, já comentei isso em outros vídeos do canal, eu comecei a perceber que a maioria das pessoas que estavam ali, elas não queriam ser ajudadas.
Elas queriam que o resultado caísse magicamente no colo delas. E isso não é porque elas eram más pessoas, é porque o cérebro delas, a mentalidade delas estava configurada errada. E por isso elas nunca conseguiram. Eu não sou tão atuante, mas eu ainda estou na comunidade. Então, assim, tem pessoas, chutando aqui facilmente, 4 anos, tem uma pessoa que está lá até hoje no nosso grupo de WhatsApp, que comprou os mesmos 4 cursos que eu fiz para me tornar programador. Ela nunca saiu do curso 1, cara. Em 4 anos, em 11 meses eu fiz os 4 e comecei a trabalhar na área. Eu estava no segundo semestre da faculdade, eu não fui contratado por causa da faculdade. Então, assim, por que que esse cara tá lá há 4 anos, continua mandando mensagem, porque ele fez amizade com a gente interage com ele e tal, mas por que que talvez vão passar mais 4 anos e ele não vai mudar a carreira dele, já que ele fala que ele quer isso, que a mudança que ele quer é essa? Mentalidade. Tô dando um exemplo de uma pessoa específica, mas tiveram várias. Várias pessoas que me chamavam para pedir ajuda técnica e quando eu ia ajudar, o problema não era a parte técnica, era a parte mental. Esse entendimento, essa clareza me fez entender que se eu de fato quisesse ajudar pessoas, eu teria que entender muito mais o meu racional, como eu me trabalhei ao longo da vida, já que eu tive uma vida muito difícil, já comentei aqui no canal. Por que que eu consegui de fato alcançar os resultados? Estava muito mais ligado à questão de mentalidade, à questão de me desenvolver como pessoa, como se eu crescesse primeiro quem eu sou, para depois crescer os meus resultados. Eu fui entendendo esses padrões. Por isso eu abandonei o meu canal de programação e falei, cara, não é sobre as pessoas se tornarem programadoras para mudar a vida delas, até porque você se ganha muito mais dinheiro fazendo outras coisas. É só uma das profissões que tem bons pagamentos. Mas eu entendi que a verdadeira razão sempre foi o que as pessoas não conseguem mudar, que é elas mesmas. Não é questão de não conseguir adquirir novas habilidades, é questão de não conseguir entender quem elas são e daí mudar a matéria-prima, que somos nós mesmos. Enquanto a gente não conseguir isso. Por isso que, depois de passar vários anos tentando ajudar pessoas através da tecnologia, eu percebi que a melhor maneira de eu de fato conseguir ajudar pessoas era incentivar elas a mudarem quem elas é. Aí eu fui mergulhar em diversos assuntos, porque coisas que eu consegui fazer, talvez não a nível com toda a clareza que eu tenho agora, mas eu comecei a analisar esses padrões, voltando a esses horizontes, o que eu estava fazendo antes daquele evento que me fez conseguir conquistar aquela coisa. Comecei a perceber que sempre se tratou muito mais de eu conseguir trabalhar na minha cabeça, que eu realmente estava caminhando para aquilo, do que de fato só estudar sobre aquilo. Foi muito mais sobre a mensagem que eu sempre trouxe aqui no canal, que sempre foi sobre muda quem você é, que a sua vida vai mudar no processo, porque um você novo vive uma vida nova. Eu comecei a mergulhar cada vez mais nesses conhecimentos, fui estudando cada vez mais sobre isso, só que eu não fui aquela pessoa que foi para aquele caminho assim, eu vou ler o The Secret e eu vou ficar pensando num carro. Eu nunca fui para isso, eu já falei nesse vídeo, eu sempre pesquisei boas fontes, daí eu fui estudar clinicamente, pesquisas mesmo, médicas, pesquisas psicológicas, pesquisas na questão de saúde das pessoas. Aí eu fui estudar principalmente sobre o cérebro, fui pegar exames de imagiologia, essa palavra é difícil, cerebral, como que é o cérebro de uma pessoa antes de praticar meditação, depois de praticar meditação. Eu, como tive uma criação cristã, para mim meditação era coisa, sei lá, não que eu ligasse isso espiritualmente ao outro lado, mas eu não conseguiria conceber o meu Dayan do passado que meditar, simplesmente acalmar sua mente. Para aquele Dayan que pensava pequeno lá atrás, era quase como uma coisa ligada, não quero falar a palavra que me sei, como se fosse a coisa, sabe? Daquela pessoa que é desenhada assim. Porque minha mãe me criou acreditando que nessas coisas, sabe? Isso é coisa do inimigo e tal. E não eram, cara, eram coisas que tinham o poder de transformar o seu autoconhecimento, mudar. Você pega, tem exames hoje lá do Instituto Health Math, você pega lá imagens do cérebro de uma pessoa antes de fazer uma meditação, toda a fotografia do cérebro com o exame SPECT, ele mede o funcionamento do cérebro. Você pega a ressonância magnética, tomografia computadorizada, medem a anatomia do cérebro. Já o SPECT não, ele mede o funcionamento do cérebro. Você vê a pessoa ali meditando em tempo real, acendendo outras áreas do cérebro dela ali em tempo real, a mudança a nível clínico, biológico acontecendo. Então, quando eu fui estudando a parte que realmente me faz acreditar numa coisa ou não, que não é só uma convicção, tipo, eu resolvi acreditar, eu tenho um pouco dessa dificuldade. Então, eu fui ver clinicamente como essas coisas acontecem. E a conclusão que eu cheguei
é que, porque agora vem o ponto principal do vídeo, se você chegou aqui, você merece entender com profundidade o porquê que eu vim desenhando, construindo tudo isso até chegar esse momento do vídeo. Eu consegui entender o porquê acontece depois de certa fase da sua vida, você não conseguir seguir crescendo. Pensa num eixo. Aqui está o que eu vou chamar de sucesso, seu crescimento, seu desenvolvimento, independente da área da sua vida que você quer. E aqui seria a linha dos seus anos de vida. A gente, quando é criança, a gente nasce ali no ponto zero da questão do sucesso, aí a gente vai crescendo, vai aprendendo a andar, né? Vai se desenvolvendo como ser humano mesmo ali, começando a ter habilidades, né? Pra gente se perceber no mundo que a gente vive e tal. A gente entra no primário, vai estudando e tal, chega no ensino médio, outros vão fazer técnico, faculdade, outros não. Não é só estudando que você ganha dinheiro. Conheço muitas pessoas que são muito bem-sucedidas com vendas e que nunca fizeram uma formação acadêmica e que são muito mais bem-sucedidas financeiras do que eu e muitas outras pessoas que colecionaram diplomas. Eu já falei que eu fiz 4 faculdades, uma pós, inclusive ano que vem estou pretendendo fazer outra pós. Percebe que você vai crescendo, chega um ponto da sua vida que você estava sempre em expansão dos dois eixos, andando para cá em anos de vida e andando para cá em crescimento. Mas chega um ponto que parece que entra no efeito platô e aí só a sua vida passa. Seu sucesso, o seu crescimento de conquista meio que parece que estanca. E aí vai sendo só os anos de vida mesmo. Você vai só crescendo a linha que vai te levar em direção ao dia da sua morte, mas você para de crescer no eixo. Era pra gente crescer assim. A gente cresce assim, trava e cresce assim. Raramente a gente dá uma subidinha e é muito fácil cair também, né? Então percebe que automaticamente aquele eixo que deveria ser uma ascensão, uma linha assim, ou que fosse crescendo assim, né? Porque existem as quedas também, mas o que que acontece? A gente vai crescendo, a gente vai ficando mais velho e vai ficando muito mais difícil da gente sobrar tempo pra gente fazer essa olhada para dentro. Sobrar tempo para a gente começar a perceber o porquê a gente consegue ou não consegue as coisas na nossa vida, fazer reflexões das quais, durante os vídeos do canal, eu tento te fazer essas reflexões com as perguntas que eu te faço, com as coisas que eu te explico. Então percebe que se hoje você reparou que você está nesse platô, que a sua vida não está crescendo verticalmente, só horizontalmente, ou seja, os seus dias estão passando, talvez uma das melhores coisas que você pode fazer é pegar, maratonar todos os vídeos do canal, tentar estudar as coisas das quais eu menciono aqui no canal e entender que se você resolver hoje criar o próximo horizonte de 2 anos futuro, estamos no finalzinho do ano, estamos chegando no Natal, Ano Novo, eu ainda pretendo fazer muita coisa até o último dia desse ano, pretendo acabar mais partes da apostila dos módulos da escola da Logri House. Cada módulo tem um livro inteiro que acompanha, a escola não vai ser para quem não quer estudar, isso eu vou falar no futuro quando eu for lançar a escola, mas todo o material didático eu pretendo acabar antes de virar o ano, pelo menos desse curso, e aí entrar o ano gravando as aulas de fato. Perceba que o que eu pensei nesse ciclo, quando chegar o meio do ano que vem, eu vou ter fechado esse horizonte de 2 anos. Qual vai ser o seu horizonte dos próximos 2 anos? O que você quer e pode, porque você pode. O que você quer e pode construir nos próximos 2 anos da sua vida? Talvez você não quer algo que precise de 2 anos, talvez precise de alguns meses, ou talvez precise de 5 anos, vai depender do que você quer. Mas o que você quer? O que você pode fazer? Tenha seu caderno, eu tenho vários cadernos. Eu tenho um caderno que eu escrevo tais coisas, eu tenho outro caderno, porque quando você anota, quando você coloca para fora, você tem como rastrear as coisas que você estava pensando há meses atrás na sua vida, ou verificar se o plano que você criou naquele dia, talvez agora com mais repertório, com mais conhecimento, as adaptações que você pode fazer, se prende de fazer tudo no digital. Apesar de eu trabalhar com tecnologia, não despreza a energia, eu não vou entrar nesse conceito aqui agora, do poder de você fazer as coisas ali, papel e caneta. Existe um poder muito grande nisso, não vou entrar nesse vídeo, já estamos em 24 minutos, já estou caminhando para o fim. Mas a questão que eu quero te incentivar antes de você sair desse vídeo é, crie um plano, crie um horizonte dos próximos 2 anos da sua vida. O que você gostaria de estar vivendo hoje que você não está, e o porquê está no que você não fez. Seja 2 anos atrás, 4 anos, 5, 6 anos atrás. O que você não fez. Crie um plano. O que você vai fazer agora? O que vai ser o seu 2026? Mas não cria aquele plano de promessa de final de ano, não. Escreve com o maior nível de detalhes possíveis. O que eu quero alcançar na minha vida? Pá, escreve lá. Por exemplo, eu não queria mais ser calvo.
Eu fiz um transplante dia 15 de novembro de 2024, não cobriu toda a área. Eu fiz uma segunda sessão há 3 semanas atrás, porque era uma coisa que eu não queria mais. Eu não queria mais ser obeso. Eu bati 98 quilos. Eu falei, eu não vou pesar 100. Eu não vou pesar 3 números. Eu não tenho altura para isso. Então, consegui chegar aos 82. Quero diminuir mais um pouco e depois ganhar de novo, mas com massa magra. Mas eu não estou podendo pegar peso por causa da cirurgia. Então, assim, tinha coisas que eu queria transformar que eram estéticas. E eu estou fazendo essas transformações. Tinham coisas que eu queria conquistar a nível de carreira. Eu consegui ser promovido, eu consegui criar outras empresas, eu consegui amadurecer mais o meu lado de empreendedorismo, eu queria aumentar a minha renda mensal, eu consegui fazer isso, mas eu tinha um plano claro do que eu queria. Quanto eu queria que fossem as minhas entradas, minimamente, né? Porque o teto eu não coloco teto, mas minimamente, qual é o mínimo que eu quero estar ganhando todo mês? E daquele primeiro plano eu já consegui, agora eu aumentei. Então, assim, quando você tem clareza do que você quer, quando você anota, olha, eu quero transformar tal coisa, pode ser da sua aparência, pode ser do seu estilo de vida, e mais importante, né, o que que você vai fazer nos próximos 2 anos para isso? Não deixa passar mais 2 anos só crescendo essa linha. Cresce essa linha também, sabe? É possível. Por mais que talvez no seu entorno você escute coisas como você não é capaz, você não é para pessoas como nós. Eu ouvi muito isso. Eu sei o quanto dói ouvir isso e o quanto é fácil a gente acreditar nisso, porque a gente olha para os lados e vê as pessoas ao nosso redor não tendo o resultado que a gente quer. A gente olha para trás, para o nosso passado e não vê a gente tendo tido aquilo. Mas isso vai mudar quando você tiver um plano, quando você tiver clareza e quando você for intencional dentro do seu calendário para fazer isso. Estou te convidando, já tem um vídeo aí do canal que eu falo da importância de você ter um calendário, da importância de você ter um plano. Aqui eu aprofundei um pouco mais dentro disso e eu estou te convidando a sair desse vídeo que vai ficando por aqui. Faz o seu próximo ano valer a pena. Faz você embicar a sua vida em direção ao crescimento nessa linha também. Para de crescer só na linha dos seus dias passando, da sua vida sendo desperdiçada. Você tem muito mais poder do que você imagina. Você é muito mais capaz de transformar a sua vida do que você imagina. Basta você procurar o entorno certo, estar perto das pessoas que vale a pena você estar. Se você não tem essas pessoas a nível presencial, aqui eu sou isolado. Eu já falei, eu sou extremamente solitário aqui na Argentina, mas eu tenho através da internet. Que livros você pode ler? Quais conhecimentos você pode adquirir? Que cursos você pode fazer? Pensa sobre isso. Faz um plano do que pode ser o seu 2026. Toda vez que você muda a sua vida, que você conquista algo, aquilo vai impactar os próximos anos. Pensa no que você quer. Pensa na vida que você quer estar vivendo daqui a 2, daqui a 3, daqui a 4, daqui a 5. Aonde você quer chegar? Encerra esse vídeo com essa pergunta. Aonde você quer chegar? Se você não é inscrito, esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal. Eu vou deixar como sugestão aqui o vídeo que eu desenho no quadro, eu explico bastante essa questão de você estar em ascensão e cair em regressão. Vai te ajudar bastante. Nos vemos no outro vídeo do canal.